É importante que as pessoas deem like, porque daí isso aparece para mais pessoas. O Rafael, quando tá junto, ele sempre agradece. O Rafael, até querido, ele ensinou como que faz ativem o sininho. Eu nem conhecia. Teve uma live que ele pediu ativem o sininho. É um fofo. Então eu tô aproveitando as dicas do O nosso sininho filho. deixa eu ver. É ali, Aqui, aqui. É, tá, muito bem. aqui. Em casa, nós temos os dois meninos pequenos. E aí, então, a gente também falou sobre isso, sobre a despedida, a morte do vovô Kurt. Para eles, o Teodoro tem 1 ano e pouco, não entende muito ainda. Mas o Rafael tá bem naquela fase dos 5 anos em que ele quer saber tudo. Ele tem as dúvidas, ele quer interagir, ele quer saber como é que funciona. E por isso que a gente, então, também quer compartilhar com vocês como fazer para falar sobre a morte com as crianças, né? Se a gente fala de um jeito ou de outro, como vocês falam ou já falaram com as crianças, para nós é a primeira vez que uma pessoa tão de perto falece, né? Quer dizer, desde que os meninos nasceram, porque Desde quer os dizer, o avô meninos. mãe, né? O meu avô, os meus dois avós, né? Os homens, eu tenho ainda as duas avós com a graça de Deus. E quando eu comecei a namorar o Thiago, eu sempre dizia com alegria que eu tinha os 4 avós. Então na oração eu sempre pedia pelo vô Amande, a avó Júlia, o vô Max e a avó Gerta. E aí faleceu o vô Max, pai do meu pai, depois faleceu o vô Amande, o pai da minha mãe. Então hoje a gente continua orando com os meninos pela bisa Júlia, pela bisa Gerta e orava com eles pelos 4 avós, né? E agora então, para nós foi muito difícil, assim, para mim pelo menos, né? O Thiago estava em Curitiba, eu estava só eu com os meninos aqui em Porto Alegre. E na noite do falecimento do pastor Kurt, então, a primeira oração em que a gente, né, falou sobre o falecimento, agradecendo pela vida do vovô né, dizendo agora que ele já está morando então contigo, Jesus, cuida da família, né, da vovó Lígia em especial, isso para mim, nossa, foi muito emocionante, assim, porque a gente conta para eles que é um lugar melhor do que aqui o céu, mas a gente chora, a gente lamenta, né, então como que foi para ti, assim, Thiago? Porque quando o Thiago logo conseguiu ir para Curitiba e ligou para nós quando o pai dele faleceu. Então o Thiago mesmo pôde contar para os meninos por telefone que o vovô Kurt tinha falecido, né? É, você quer que eu fale sobre? Sim, fala como é que foi para te contar, né, pro Rafael, assim, que é o que entende mais essa questão da morte, né? Como falar com as crianças em casa sobre a morte. É, a questão para as crianças, o próprio Senhor Jesus falou que o reino dos céus é para aquele que recebe como uma criança, né? Então, a criança não precisa ser convencida, assim, tipo, racionalmente, no sentido de que nós, como pais, a gente passa para eles a fé e aquilo que a gente fala para eles, eles aceitam como sendo a verdade. Então, para a criança, você não precisa ter tanta preocupação de fazer uma tese rebuscada. A figura de linguagem que eu usei nesse momento ali, desculpa, que eu falei com os meninos, especialmente o Rafael, foi de que o vô foi morar com Jesus, o coração parou de bater e Jesus chamou ele para a vida eterna, faleceu, né? Tá lá com Jesus no céu. Enquanto isso a gente segue vivendo e tal, né? A gente fica triste que não vai mais vê-lo nessa vida. Eu lembro até que o Rafael daí perguntou, né, se o coração estava limpo ou sujo, por causa daquela música do sabão, né, lava o coraçãozinho, né. Ele perguntou, o coração do vovô tá sujo? Então não E adianta... aí você disse que não, né? Até a gente disse, não, pelo contrário, agora o coração do vovô tá totalmente limpo. Então se você precisar comunicar um falecimento de alguém querido, de um parente, enfim, não busque fazer muitas teses e estrelinha no céu e não sei o que. Isso não é uma mensagem cristã. A gente não vira estrela no céu, né? A gente morre, o coração para de bater, etc. E a nossa alma vai para Deus, né? Então a gente vai morar com Jesus.
lá no céu. Então, se você já fala para o seu filho, se o seu filho vai na escola dominical, se vocês oram volta e meia, então a criança já tem uma noção de que Deus é um ser superior, que está num outro plano, que está lá no céu, e o ente querido foi morar com Jesus. Jesus chamou ele para morar lá e um dia nós todos vamos. Alguns vão primeiro e outros vão depois. E se essa criança que você for dar a notícia, o Rafa não participou do velório, né? Mas eu tive sobrinhos lá, filhos do meu irmão que participaram, os meus irmãos também. Eles viram lá o vô no caixão e falam assim, olha, o corpo vai para a sepultura até o dia que Jesus voltar e ressuscitar dos mortos. Então, a criança, reitera, ela não precisa ser convencida com 1000 exemplos, com uma super tese teológica. Até porque a gente não tem plena ciência de como é tudo, né? A Mas nossa limitação humana. fato é que ele não está olhando, ou ela, enfim, o teu pai, não está olhando lá de cima por nós, não virou uma estrela, não é um anjinho no céu, é uma pessoa que faleceu, que Jesus chamou para morar lá, saiu do nosso tempo e foi para o templo de Deus e está lá junto com o Senhor Jesus, descansando. Jesus falou para o malfeitor na cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. E é isso, a criança ela vai receber. Tá, foi com Jesus, é o Jesus que o pai e a mãe falam, é o Jesus que a gente ora toda noite. Sim. E na oração certamente fala-se perdoa os pecados, etc, etc. Conduz-nos à vida eterna, que onde a gente possa morar. Por isso é interessante, de alguma forma, você trabalhar com seus filhos, sempre a noção, é uma coisa interessante isso mesmo, você trabalhar com seu filho a noção da morte na vida, quer dizer, quando você ora, o Senhor perdoa os nossos pecados, tal, para que nós, quando formos morar com o Senhor, nós estejamos prontos, firmes na fé, né? Quando o Papai do Céu nos chama. Então, essa perspectiva você precisa, a perspectiva, a gente fala em teologia, a perspectiva escatológica, né? Escatom em grego é último, logia, ciência. Então, é a ciência das últimas coisas, né? Não há teologia sem a perspectiva da volta de Jesus, sem a perspectiva das últimas coisas, sem a perspectiva da ressurreição. Fazer os pequenos saberem que a morte faz parte da vida também, né? Que não é algo fora do comum. E só lembrando, o Rafael teve uma fase no início da pandemia que ele perguntou muito sobre o céu, como ia ser. Ele chegou a falar pra gente que ele queria que todos morressem no mesmo momento, toda a família, na mesma hora, então, ou que as pessoas... quantos anos tinha a pessoa quando faleceu? Ele queria saber, queria que sempre que fosse muito velhinho. E então a gente conversou sobre essas coisas, assim, e até retomando um pouco essa questão da estrelinha ou de estar olhando por nós, eu mesma, quando eu era criança, se eu ouvia, né, ninguém me falou nesse sentido, mas para mim não ia funcionar mesmo, porque eu ia ter medo até, né, uma pessoa que morreu vai estar olhando por mim, eu não sei, eu era cheia dos medos. O Rafa tá com medo de escuro agora, nesse momento também, então é complicado, é complexo, às vezes a gente quer inventar muito, né, fábulas, assim, e tem que ser mais direto. A criança, assim como a gente, porque a gente não fica explicando, por exemplo, a gente conta a história da multiplicação de pães e peixes, a gente não fala como foi o milagre. Mas a gente fala que Jesus operou o milagre, então a ida da pessoa para a vida eterna é um milagre, a gente não consegue explicar racionalmente, não consegue ver a alma ainda. Então, assim como a gente não fica lá na minúcia do milagre, porque Jesus pegou e foi rasgando os... Não, ele multiplicou pães e peixes, isso é um milagre, mostrou o poder. Então, assim também, eu lembro que meu pai, ele sempre trabalhou essa perspectiva da morte. Ele falava, né, ruim para nós e bom para quem morreu. Ele sempre trabalhou essa perspectiva da morte como, eu não digo uma coisa positiva porque não faz parte do plano inicial de Deus, né? Por isso que nós temos medo de morrer. Ou a gente sente o bafo da morte, né? Quer dizer, porque ela... O bafo da morte. Não, mas aquela que vem com cajado, assim. Quase isso, quando você passa por um acidente, quando você fica doente, quando você é assaltado, aponta um canhão na sua cabeça, o berro, a gente diria no Paraná, né? Isso é bafo, como é que diz o Salmo 23, né?
Ainda que eu ande por um vale escuro como um vale da sombra da morte. É o bafo da morte ali, não temerei mal nenhum que tu estás comigo. Então é importante que, sem precisar ficar falando muito morte, 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 a gente precisa, no específico das crianças então, e para nós também, mas a gente precisa trabalhar com as nossas crianças a ideia de que vamos morrer, mas que a morte não é o fim e que a morte é quando Jesus chama. Esse é o ponto, essa é a maneira positiva que eu passei para o Rafael. O vou morreu, mas o vou morrer significa Jesus chamou para estar com Jesus. Só falar mais nada, amém? É isso aí. O viver é Cristo, morrer é lucro. Quisera eu partir e estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Para o Senhor todos, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, a perspectiva da morte terrena, ela precisa aparecer e estar nas nossas orações, quando a gente conversa, mas não como, a morte, meu Deus, e agora? Não, a morte como Jesus chamou e foi para o céu. Muito bem. Um outro detalhe que, como o Thiago estava em Curitiba e eu aqui com os meninos, então eles não viram, né, toda essa movimentação da família lá junto ao corpo do pastor Curti, como a gente falou, mas aqui em casa eu então tive esse contato das mensagens das pessoas, quando eu li o texto muito bonito que o Thiago escreveu, né, o chamado irrecusável, esse no Facebook. Então eu comecei a ler o texto do Thiago, me debulhei em lágrimas, e eu estava com os meninos. E aí o Rafael, querido, ele chegou e ele disse assim, que saco essa Covid. Amanhã eu vou pegar o meu chinelo, vou levar um veneno lá fora na garagem e vou matar essa Covid. E eu achei tão bonitinho o jeito que ele externou isso, porque a gente aqui falou, tu vê agora fazendo um ano do início da pandemia, que a gente gravou aquele vídeo com os meninos, falando o que é coronavírus e tal. O Teodoro nem entendia nada, era um bebezinho agora, mais ou menos capta alguma coisa, mas também não. Então o Rafael já externou isso, esse sentimento dele. E o Teodoro, querido, veio e me abraçou, me deu um beijo, fez um carinho no meu rosto, me consolou, então ele entendeu que eu estava triste. E ao mesmo tempo, como fazer o equilíbrio disso, para não esconder os sentimentos deles, porque eu também acho isso errado, eu estava triste, chorei, é o momento de viver o luto, as pessoas precisam viver esse luto, sim, e ao mesmo tempo passar para eles essa esperança de que a gente sabe que vai ter saudades, que vai ser diferente, mas que lá no céu vai ser muito melhor, mesmo a gente não sabendo como vai ser. Então, passar isso para eles, e é desafiador, mas acho que a gente conseguiu e tá enfrentando isso, né? Hoje o Thiago, já na oração com os dois, também me deu um aperto no peito, porque o Thiago fez a oração e, né, já citou agora então a avó Lígia, o vô Bruno e a avó Liane, né? O vô Curti já tá com Jesus, ele já tá bem lá, já tá vivendo... Ele já venceu a partida, né? Quem está disputando somos nós, e quem precisa de orientações do técnico somos nós. Quem já venceu já é campeão. É isso aí. Os romanos é mais que vencedor. E se o Rafa perguntar, a gente pode dizer que a gente não precisa orar pelos mortos, porque eles já estão com Jesus. Já estão com Jesus. Isso aí. O que eu posso deixar como fala final nesse tópico é: não deixe de falar sobre a morte. Você não precisa traumatizar a criança, mas fale da morte como um processo natural, e que a morte é quando Jesus chama para a vida eterna. Eu não vi o Rafa, pelo menos, ficar com medo ou chorar. Não, ele entendeu, perguntou do coração do vô e ficou triste com a Covid. Então, só posso dizer uma coisa para vocês. Você que tem neto, você que tem filho, enfim, não deixe de falar sobre a morte. Sempre de uma perspectiva positiva, de que Jesus chama para a vida eterna, de que a morte nos separa, por isso a gente fica triste, por isso a gente chora, por isso a gente se emociona. Mas não fale, não sei o que viajou. Não viajou, ele morreu. Não dá para mentir. Mas foi com Jesus pro céu.